E sobre como as escrituras chegaram até nós, é inevitável falar das versões da Bíblia. Falando do texto que a gente tem e versões da Bíblia, a gente tem que evitar duas atitudes errôneas. A primeira atitude é do ceticismo. Tipo, papel aceita tudo. Será que isso realmente é a palavra de Deus? É uma atitude cética dos críticos da palavra de Deus. A segunda atitude é: eu tenho certeza absoluta que tudo que está escrito na minha Bíblia é a verdade de Deus. A certeza absoluta, ela é questionável. Não estou questionando que a Bíblia seja a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Deus nos deu um texto. Mas por que temos tantas versões? E entre as versões tem algumas discrepâncias, né, de uma para outra. A gente vê algumas versões que a gente tem que colocar de lado, não podemos aceitar. Então, o dono dessa versão não pode dizer que eu tenho certeza absoluta que eu tenho em mãos toda a palavra de Deus, porque ele não vai estar dizendo com verdade. Nós vamos explicar melhor daqui a pouco. Quais são as versões que chegaram até nós hoje? Além primeiro o Velho Testamento, em hebraico antigo, no hebraico, é o Pentateuco, e depois os profetas, os salmos e tudo. Tem a primeira versão, você vai ver no seu slide número 30, a Septuaginta, também chamada de versão alexandrina, que é o Velho Testamento em grego, e ele é muito útil como referência. A Septuaginta foi iniciada cerca de 200 a.C. e terminada cerca de 180 a.C. É o documento bíblico mais antigo que temos. A Septuaginta significa literalmente 70, e a abreviação dessa versão é em latim, LXX, que é 70. Ela é às vezes chamada de versão alexandrina e foi traduzida na cidade de Alexandria, no Egito. E acredita que ela foi feita por judeus e por alexandrinos ao invés de palestinos. Mas tudo isso não passa de comentário, etc. Septuaginta foi comumente utilizada nos dias do Novo Testamento e tornou-se muito útil em traduções subsequentes. A Septuaginta como referência. Por exemplo, eu ensinando recentemente sobre ágape, eu disse que ágape, você não pode definir ágape como amor de Deus, porque a palavra ágape é usada no Novo Testamento em várias situações que não está falando do amor de Deus. João 3,19 diz que os homens agapau, amaram o mundo, amaram as trevas. Então a palavra usada é ágape. Diz que Demas amou o presente século e me abandonou, Paulo diz, e a palavra que Paulo usa para amor ali é ágape também. E já na Septuaginta, se você pegar passagens como Aminon amava Tamar, a palavra que é usada na Septuaginta é ágape, ele estuprou sua irmã. Então você não pode dizer que a ágape é o amor de Deus. E isso, na Septuaginta, a gente ajuda muito a discernir o valor das palavras gregas do Novo Testamento, como elas foram traduzidas ou escritas na Septuaginta. Outra versão antiga importante é o Pentateuco samaritano. Os samaritanos foi aquela raça
misturada de israelitas e pagãos, depois que a Assíria tomou o Reino do Norte, que era Israel, e eles mandaram algumas pessoas para habitar na terra, e houve problemas com animais, leões, etc. E eles mandaram sacerdotes para ensinar sobre o Deus da terra. Então, formou-se ali uma mistura de crença que tinha elementos do judaísmo, elementos de outras religiões, e por isso os samaritanos era esse povo misturado, né? E era muito desprezados pelos judeus na época de Jesus. E ele foi escrito, esse Pentateuco samaritano, em letras samaritanas, mas escrito em hebraico, em 430 antes de Cristo. Né? Essa história dos samaritanos você pode achar em 2 Reis 17, né, de 26 a 28. O valor desse Pentateuco ele é secundário, mas ajuda para a compreensão do texto original. Outra versão existente é a versão siríaca, né, escritos em siríaco antigo, né? No século V tem os evangelhos, né? O siríaco curetônio, uma cópia do século V dos evangelhos, eles têm cerca de 80 folhas. O siríaco sinaítico foi descoberto no Monte Sinai, num monastério de Santa Catarina. Então, é uma escrita quase idêntica ao aramaico. Outra versão siríaca usa a palavra pesita, que significa simples ou comum, sendo então conhecido como a Vulgata siríaca, ou a versão autorizada da Igreja Oriental. Existem mais ou menos 250 manuscritos dessa versão. E tem até uma tradução em inglês feita por George Lansat. Então, essas são as versões siríacas. Isso nós estamos no slide 30. Tem também as versões latinas, do latim antigo, né, possivelmente até do século II. Essa versão provavelmente em volta do ano 150, e existem 20 cópias dessa versão. Outra versão latina, e é mais famosa, mais conhecida, é a Vulgata Latina. Vulgata é um termo latim que significa comum ou corrente. É uma grande versão da Bíblia em latim. Mais ou menos por cerca de 1000 anos, toda a tradução das escrituras na Europa ocidental foi baseada na Vulgata Latina. A Bíblia Católica Romana, em inglês, é uma tradução de uma tradução. Então, eles traduziram a partir do latim e não do grego. Depois da imprensa inventada em 1450, por Gutenberg, a Vulgata foi o primeiro livro impresso de tipo móvel, né, em 1455. Então, ela tem sua importância histórica. Falando sobre as versões, e temos as versões, né, a partir basicamente de dois textos, de dois grupos de manuscritos. Tem o texto recebido, receptus, e o texto crítico, né? Então, esses dois textos produziram a maioria das Bíblias, da qual o padre Antônio, né, Ferreira de Almeida traduziu para o português. O que acontece com as versões? Porque eu disse antes que tem diferenças entre as versões.
e qual que seriam as versões mais aceitáveis, né? O irmão D.A. Carson, que escreveu aqui um livro que eu citei recentemente, muito bom, A Difícil Doutrina do Amor de Deus. Ele também escreveu um livro a respeito da tradução da Bíblia King James, do inglês. Para muitos que defendem a Bíblia King James, americanos, eles acham que a Bíblia King James é a única Bíblia. Como no Brasil tem um grupo que também defende a Bíblia Almeida Corrigida Fiel, que é a tradução do texto receptus, texto recebido, eles também dizem que a Bíblia é a corrigida fiel, as outras Bíblias não são Bíblia. Isso é perigoso, isso escapa de um bom escrutínio, do bom estudo, de um bom exame, né? Isso a gente vai estudando, examinando, fazendo o curso, você vai entendendo melhor. Então, o que o irmão lá, D.A. Carson, escreve? Ele pegou doutrina, por exemplo, da divindade de Cristo. E aí ele pegou 8 passagens, que agora eu não sei quais, teríamos que pesquisar, 8 passagens sobre a divindade de Cristo. E ele, a partir dessas passagens, ele foi fazendo um teste nas diversas versões, né? E ele foi descobrindo que as versões modernas no inglês, elas eram tão boas como a King James, né? Dessas 8 passagens sobre diversas versões, onde fala da divindade de Cristo, se você pegar no português, por exemplo, no caso do inglês, tem a NIV, que em português é NVI, Nova Versão Internacional. Dessas 8 passagens, a NVI, em 8 que fala sobre a divindade de Jesus, a NVI 7, elas concordam com as traduções da King James, ou dessa versão. Então, é muito aceitável, né? Não é desprezível o fato de ter um versículo, um texto que está diferente por causa de uma conjunção ou de uma preposição, né? Então, 7 e 8 é um número bom, né, para a versão. Então, a partir daí, eu que defendia muito a corrigida fiel, passei a aceitar muito bem a NVI como uma excelente tradução para a gente usar, se parte desse teste que o irmão fez. Agora, tem Bíblias, né, traduções, uma que esse irmão cita, a tradução de Moffat. Esse camarada fez uma tradução própria, né, e só tinha um detalhe: esse Moffat, ele não cria na divindade de Cristo. Então, dos 8 textos que falam da divindade de Cristo, a Bíblia Moffat, quantos vocês acham que eles concordam com os melhores manuscritos? 0. Nenhum texto está de acordo em relação à divindade de Cristo. É óbvio, né? Se você pegar também a tradução dos Testemunhos de Jeová, você vai ver também que nenhum texto concordam desses 8 sobre a divindade de Cristo. Então, essas traduções devem ser evitadas. E eu alerto para a gente tomar muito cuidado, ser como um bom estudante da Palavra de Deus, você que está fazendo esse curso agora, né? Tenha boa tradução, boas traduções, compare tradução com tradução, né? Não
não use uma tradução sem verificar em várias. Às vezes, traduções mais livres, tipo Nova Tradução na Linguagem de Hoje, costuma, às vezes, mudar o sentido do texto. E aí precisa ter muito cuidado, porque você pode estar alterando o sentido da palavra de Deus. Então, por isso, tenha boa versão, compare a escritura com a escritura. Quando você for estudar, quando você for ministrar, conheça várias versões, estude várias, pesquise, busque entender melhor esse ponto, porque de outro modo você pode tropeçar em muitas coisas, existem no nosso slide 31, falando da crítica bíblica, ou crítica textual, tem duas críticas. Tem a alta crítica, ou crítica histórica, que trata da idade, autoria, autenticidade canônica, e tem a crítica menor ou baixa crítica, que quer verificar as palavras exatas dos originais. Aí eu recomendo, para você, se quer aprofundar mais, fazer o curso de Daniel Wallace, que é um estudioso e fundador do Instituto, que me falha a memória agora, falo depois no próximo slide, mas o curso dele que ele deu aqui no Brasil, com tradução simultânea, que está na Escola Charles Spurgeon, que é Deus nos deu um texto. E seria muito interessante você estudar, ver e entender melhor como a Bíblia chegou até nós. Eu vou, no próximo slide, falar um pouco sobre as variantes textuais. E aí, isso vai ajudar um pouquinho a entender porque as diferenças que temos nas Bíblias e nas versões. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço.